Então você decidiu que vai realmente estudar no exterior. E você se pergunta, tá, qual que é o primeiro passo? Reflexão. Sejam bem-vindos, meu nome é Matheus Pérez. Bom, aí você se pergunta, tá, mas qual que é a utilidade de ficar refletindo agora o que eu quero estudar no exterior, sendo que eu já decidi que eu quero estudar no exterior? Olha, é simples. A utilidade dessa reflexão está justamente quando a dificuldade surgir. Entende? É justamente quando você começar a duvidar de si mesmo, você começar a pensar, será que vale mesmo a pena seguir esse objetivo? Será que, será que eu sou competente o suficiente para alcançar isso? Você tem que refletir por que você está fazendo isso, para você solidificar bem, fundamentar bem os motivos pelos quais você está tomando essa iniciativa, para isso ficar bem claro para você. E você começa a reflexão. E de repente, a primeira pergunta que você tem é: será que esse objetivo é um objetivo que vale mesmo a pena ser seguido? E como é que eu vou saber isso, né? Como é que eu vou identificar se esse é um objetivo que vale a pena ser seguido? Seja sincero e bom para você e para aqueles que você ama. Tá, Matheus, mas o que isso tem a ver? Vamos supor que durante todo o seu dia, um dia normal da sua semana, você mentiu. Você mente, e chega no final do dia, você realmente acha que você vai chegar numa situação que você vai se sentir confortável, que você vai se sentir bem, muito difícil. Você pega isso durante as suas semanas, você pega isso durante os seus meses, durante o ano, né? E você vê que você foi direcionando a sua vida, na verdade, numa direção que você não queria. E simplesmente porque você não foi sincero. Então, seja sincero, hein? Seja sincero com você sobre os seus gostos, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta. Seja sincero com as pessoas. Não tenta ficar agradando tanto assim, porque ah, quando- o foco aqui é você ser sincero sobre o que você acredita. Obviamente que você não vai estar certo 100% das vezes, aí vai, vai ser exigido de você também humildade para reconhecer esse momento. Mas é muito importante você essa tomar essa ação. Então tenha como um princípio inicial, não só para esse objetivo específico de estudar no exterior, mas para o resto da vida. Isso é exercício para o resto da vida. Seja bom e sincero com você e com aqueles que você ama. E por que para aqueles que você ama? Eu falo isso porque eu trabalho como um vendedor varejista. E é incrível você reconhecer do que as pessoas são capazes de fazer quando elas colocam outras pessoas como, como objetivo, sabe? Como colocam acima delas. Você vê mãe que tem dois, três filhos em casa, é incrível você ver o potencial da pessoa no trabalho, porque ela tem esse propósito em casa. Ela tem o propósito de chegar em casa, proporcionar uma melhor condição para a família dela, ou então a pessoa ela quer proporcionar uma melhor condição de vida para si mesma, se for sozinha. É realmente incrível, é incrível de você ver o que a pessoa é capaz quando coloca outra pessoa acima dela. Quando você junta tudo isso, quando você é sincero e quando você tenta ser bom, muito difícil, como eu falei, é um exercício para a vida inteira. Mas quando você tem isso como objetivo, você sente as coisas fazendo mais sentido para você. Foi um bom começo para você começar essa reflexão. Faça perguntas. Fazer perguntas é melhor fazer os questionamentos, é a melhor maneira de você organizar os seus pensamentos sobre aquilo que você não sabe. Como assim? Você pega, por exemplo, e hoje em dia o YouTube, qualquer rede social, está repleto de informação, está repleto de resposta. O que falta para a gente agora é mais encontrar as perguntas certas, porque as respostas a gente já tem de prontidão, basicamente. A qualidade varia bastante, né? Mas se você souber procurar, você começa justamente isso, pega uma folha em branco e começa a se questionar o porquê que eu quero fazer isso, que curso que eu quero fazer, em que país eu quero ir, por que eu quero fazer isso. E seja bem preciso quando você for responder essas perguntas, porque, porque senão, se você for muito generalista, você vai dar muita brecha
para muita coisa, vai ficar muita informação, vai ficar muito complexo todo o seu processo, todo o seu raciocínio, toda a sua organização. Quanto mais específico e preciso você for, você limita, né, de uma maneira positiva as oportunidades que estão restritas àquele seu interesse. Por exemplo, eu quero estudar psicologia no exterior. Então, esse é o curso que eu quero cursar. Então, existe uma quantidade limitada de oportunidade para esse curso. Então, não faz sentido algum eu procurar oportunidade de repente de bolsa para um curso de engenharia. Não faz sentido algum. Então, quanto mais preciso você for, você vai deixar o processo todo bem mais preciso e bem mais sofisticado de uma certa maneira. Faça perguntas, seja específico. É bom também você começar a pensar sobre o futuro que você deseja. Você começa a se imaginar daqui 2, 3, 5 anos, o que você vai estar estudando, como que vai ser a sua rotina, como vai ser a sua semana, como vão ser os seus finais de semana. Como eu posso dizer, é muito estimulante você pensar nesse cenário, entendeu? No que você pode ser, no seu potencial. Então, a partir disso, você reconhece todo o processo que você tem que passar, você reconhece a sua inadequação atual àquele objetivo. E então você enxerga os ajustes que você precisa fazer em você mesmo e na sua trajetória, na sua capacidade intelectual, na sua capacidade de falar um idioma, sua capacidade também em lidar com as coisas, em lidar especificamente com as mudanças. É muito interessante você pensar também sobre o futuro que você quer evitar. E por que isso? Em um vídeo do Pedro Calabresa, se eu não me engano, eu escutei ele dizendo que a gente tem uma maior sensibilidade, assim dizer, sobre aquilo que acontece de negativo pra gente. Um exemplo desse disso é, eu trabalho na venda, como eu disse, e a gente lida com cliente todo dia, né? E às vezes você pega o dia inteiro, você só tem atendido clientes educados, vem acaba o seu dia. Vem um mal educado, acaba o seu dia. Então, é interessante você pensar no que você quer evitar, porque ele vai ser muito mais impactante, por assim dizer, no seu imaginário. Você vai pensar, puxa, aonde que eu não quero estar daqui a 3, 4, 5 anos? O que eu não quero estar fazendo? Como que eu não quero que a minha família esteja? Como que eu não quero que as pessoas que eu amo estejam? Em questão financeira, em questão de saúde física, mental. Então, você começa a pensar sobre isso e às vezes é até doloroso você pensar numa situação, por exemplo, e o familiar seu está doente. Mas são coisas que podem acontecer. E paradoxalmente, quando você pensa nesses pontos negativos, isso te dá uma força imensa para você continuar. Uma outra coisa também que você pode fazer é pensar nos pontos positivos e negativos de fazer o que você quer fazer, estudar no exterior. Você pensa, qual que são as vantagens de estudar no exterior? Capacitação de qualidade, de excelência, rede de contato, oportunidade de emprego, qualidade de vida, viagem, cultura, experienciar novas culturas. É muita vantagem. Assim também como existem as desvantagens, obviamente, né? Não são só flores. Então você começa a pensar nas desvantagens também. E é interessante também você pensar o que você não quer mais experienciar no Brasil. Certo? Porque para você ter essa vontade de ir pro exterior, com certeza você tem alguma visão negativa do Brasil, você tem alguma experiência negativa, ou às vezes você também só quer uma experiência diferente. Um outro ponto também que pode ser bem relevante é você pensar qual foi o gatilho para você ter essa vontade de ir pro exterior. O que te fez inicialmente desenvolver essa ideia para você chegar agora nessa decisão que você está tendo agora. De repente, que nunca é do nada, né? De repente foi algum vídeo que você assistiu, foi alguma palestra, alguma conversa, algum filme, podcast que você escutou.
de algum lugar você teve algum fascínio de primeiro momento, que você falou, nossa, eu preciso ir para o exterior. Quando você reconhece isso, quando você reconhece esse primeiro choque de encantamento que você teve, uma possibilidade dessa experiência, você pode reconhecer se a sua vontade é legítima, sabe? Se a sua decisão é uma decisão legítima. Por exemplo, você vê se você, no momento, não estava influenciado por alguma emoção, seja positiva ou negativa, você viu com uma perspectiva diferente esse cenário de estudar no exterior. E talvez agora que você parou para pensar e analisou essa situação, de repente a vontade passou, de repente você não queria tanto por si, de repente você agora quer mais ainda. E assim, não perca muito tempo também refletir tanto sobre esses aspectos, para você também não travar o seu processo a ponto de demorar 2 meses, 3 meses, para colocar em prática realmente o que precisa ser feito. Pega uma semana, 2 semanas no máximo, tenta não passar disso, se empenha em responder com sinceridade, como eu falei nos primeiros aspectos ali, responde com sinceridade, tenha como objetivo ali fazer o que é bom para você, para sua família. Mas de repente você fala, tá, Matheus, mas é muito difícil isso, eu não tenho costume de escrever, eu não tenho costume de refletindo tão profundo, né, sobre qualquer assunto. Primeiro, comece a desenvolver isso. Escrever. Escrever é uma ótima forma de você organizar seus pensamentos. Como eu falei, as perguntas são uma ótima forma também de você clarear aquilo que você não sabe sobre algum assunto, certo? Então, primeiro, adquire esse hábito de escrever, de você pensar profundamente sobre algum problema real, possíveis e reais soluções. E eu posso dar para vocês também uma ferramenta incrível, que é um programa que chama Self-Authoring. Foi dado nada mais, nada menos do que Jordan Peterson, que é um psicólogo, ele é PhD, Daniel M. Higgins, PhD também, e Robert O'Field, PhD também. É uma ferramenta que ferramenta basicamente que ela vai te apresentar várias questões sobre o seu passado, sobre o seu presente e sobre o seu futuro. Você pode, é pago esse programa, não é caro, mesmo você paga em dólar, mas ainda assim não é caro. E você consegue comprar o seu programa separado. Você pode comprar todo o programa que é constituído pelo passado, presente e futuro, ou, como a gente está falando aqui, né, sobre objetivos, sobre ir para o exterior, você pode focar só na parte do futuro e comprar só essa parte aqui. O interessante disso aqui é que o que ele vai fazer é justamente refletir a fundo sobre os seus objetivos. Como o próprio nome diz, que é self-authoring, ou seja, autoria própria. Você vai escrever ali, a única coisa que vai ter na plataforma são perguntas direcionais, entendeu? Ele vai falar ali quais são os seus objetivos, quais são os sub-objetivos, ou seja, dentro desse objetivo maior, quais são os objetivos menores que você tem que atingir para você enxergar um progresso. Gente, é muito, muito interessante. Eu comprei o programa todo, eu fiz primeiramente essa parte do futuro, me ajudou tremendamente. Eu estou fazendo a parte do presente, depois eu vou fazer a parte do passado também. É muito interessante, porque você tem que saber de onde você veio, isso tudo na vida. Você tem que saber de onde você veio, quem você é agora, a natureza do seu ser atual, quem você quer se tornar, o que você quer alcançar. Só queria falar uma última coisa, que é, sejam maduros nas decisões de vocês, sejam maduros na reflexão de vocês. E por quê? Primeiro, é uma mudança difícil, é uma mudança radical. Obviamente, você muda não só de país, né? Mudar de país, né, constitui você ser apresentado uma nova cultura, ser apresentado uma nova língua, novos costumes, nova comida, nova música, nova natureza, é tudo novo. Então, realmente é muito chocante isso. Então, você tem que ser maduro para
suportar essa mudança também. Mas eu falo isso principalmente porque durante essa pesquisa que eu estava fazendo para encontrar os pontos positivos e negativos, né, sobre estudar no exterior, eu encontrei um site que dizia que você tem que considerar se você vai estar disposto a viajar longas distâncias quando você for estudar fora, né, para poder retornar para o seu país de origem e visitar sua família. Olha, vamos assumir aqui que você está indo para o exterior porque, primeiro, você quer uma educação de excelência, uma educação que você não receberia aqui no Brasil, caso contrário, não teria motivo algum para você estudar fora, você poderia estudar aqui do mesmo jeito. E dois, você está indo para ter uma condição de vida melhor. Então, assim, você tem que ser maduro, porque você perde esse exemplo que eu falei, que eu no site estava dizendo que você deveria considerar se você estaria disposto a viajar grandes distâncias para visitar sua família depois que você estivesse no exterior. Olha, você não concorda que você vai, a maior parte do tempo, a maior parte do ano, estudando, e você vai poder visitar sua família 2, 3, 4 vezes no ano? Olha, se você está preocupado com o tempo que você vai passar em um avião, em uma viagem que você vai fazer no máximo 4 vezes no ano, você tem que reconsiderar, então, se você quer realmente ir pro exterior. Porque se você não está disposto a passar por isso, você não vai estar disposto a trabalhar no exterior enquanto você estuda, você vai ficar doido, você vai limitar as possibilidades de você ir para o exterior porque você tem que ir com bolsa de 100%. Tá? Isso é uma coisa também que eu já descartei logo do início. Óbvio que seria incrível, né? Você ir com uma bolsa de 100%, você ir com uma bolsa de 90%, uma bolsa para a viagem, para a estadia, para o curso inteiro. Mas, se você se limitar a isso, é muito difícil você conseguir uma bolsa desse tipo. Primeiro, é muita competição. É possível. Você vê aí que tem muita gente não, se você olhar aí na internet, né, pelo menos no YouTube, você pode contar nos dedos aí. Tem, pelo que eu vi até agora, 2, 3 pessoas conseguiram bolsas de 100% brasileiras. Então, se você limitar sua experiência de ir para o exterior, ter uma boa educação, ter uma qualificação e você ter uma possibilidade de ter uma vida melhor a uma bolsa de 100%, é complicado, cara. Você tem que ser maduro e se sujeitar a certas coisas. Entende? De repente puxa, como será que você conseguiu uma bolsa de 80% para pagar a sua universidade? Você não vai? Vai realmente falar não? Ou você vai aceitar a bolsa e cogitar a possibilidade de trabalhar enquanto você estuda? E se você não tiver família pagando tudo isso, também eu acredito que você não vai querer ser sustentável pela sua família o resto da vida. Você não vai começar a juntar dinheiro desde agora, trabalhar desde agora, poder pagar a sua viagem, pelo menos. Você vai ficar fazendo raquinha, esperando o vizinho dar o dinheiro, esperando o seu professor falar alguma coisa, esperando o jornal da cidade te anunciar nas mídias e falar que você está precisando de dinheiro. Cara, olha, se você tem essa postura de que eu só vou fazer o que eu quero fazer quando alguém me ajudar, quando alguém fizer por mim o que eu posso fazer, as chances de crescimento vão estar inteiramente nas mãos dos outros. Aí você começa a pensar, será que isso é uma decisão sábia? Não estou falando para você negar a ajuda de ninguém. É até reconfortante você reconhecer que existem pessoas que reconhecem o seu esforço de buscar uma vida melhor, pessoas que reconhecem o quanto você está estudando, o quanto você está pesquisando, o tanto que você está fazendo. E então, por isso, elas sentem a vontade de te ajudar, mas a vontade espontânea. Você não está pedindo vaquinha, você não está parado no farol pedindo dinheiro. Entende? Você tem que ter essa proatividade, essa vontade de querer crescer por si, entendeu? E por que eu falo isso?
Se você não reconhece que você é o primeiro agente de mudança potencial positiva na sua vida e que pode ser ainda melhor com a ajuda dos outros, mas que em primeiro momento depende de você, depende da sua ação, como é que você vai querer entrar numa das melhores universidades do mundo? Como você vai querer ter toda essa experiência? Entende? Você acha mesmo que é uma postura de que, não, eu vou quando todo mundo me ajudar? Imagina essa, imagina essa atitude, essa disposição dentro de uma sala de aula, por exemplo, de Oxford. Você acha mesmo, você acha mesmo que a sua nota, o seu diploma, ele vai depender exclusivamente da ajuda alheia? E vai depender exclusivamente da disposição do seu colega em fazer a prova para você, na disposição do seu professor em olhar para sua cara e considerar que você é um indivíduo muito bom de coração, de caráter e te dar uma nota muito alta? Não, né? Você tem que tomar partido, você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa. E você tem que ter essa postura de que eu quero esse objetivo, eu vou fazer de tudo para alcançar isso. Mais uma vez, seguindo os princípios, sendo sincero e bom para mim e para aqueles que eu amo. Por hoje é só. Até a próxima.